Hoje é dia 2 de abril de 2024, como eu comentei. Nós estamos nesse condomínio, é um condomínio bem alto, são 24 pavimentos, são 2 torres. Então nós estamos iniciando agora uma vistoria no sistema de alarme de incêndio do condomínio. E eu vou estar apresentando as etapas aqui para vocês. Bom dia, pessoal, sou Marco Oliveira da IEP Brasília. Nós estamos iniciando aqui uma atividade em um condomínio em Águas Claras. Basicamente hoje a gente vai fazer o ensaio do sistema SDAI, Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio. Esse condomínio ele é composto por 2 torres, nós temos 24 andares, temos aproximadamente 500 dispositivos de detecção de alarme de incêndio e acionadores manuais. Tá? Nós estamos aqui com um projeto. Baseado no projeto aqui, nós vamos então fazer todos os ensaios e depois em seguida o ensaio na central de alarme de incêndio que eu vou apresentar aqui para vocês. No projeto do condomínio, que vocês estão aqui vendo nesse desenho, nós temos 2 tipos de detetores. Um detetor de fumaça, que é os que ficam no pavimento, e os detetores termovelocimétricos que vão estar nos 2 subsolos. Temos também aqui a planilha da 17240, que depois nós vamos fazer o teste dos ensaios aqui da central de alarme de incêndio. Então esse aqui é o projeto e a planilha de vistoria que a gente vai estar aí apresentando para vocês em seguida. Pessoal, nós estamos então aqui no condomínio em Águas Claras fazendo a vistoria do sistema de incêndio do condomínio. Então, o que a gente pode observar? Nós estamos aqui com um veículo, né? Então, a temperatura do veículo, ela está aqui, ó, aproximadamente 48 graus aqui na tampa do motor, né? Então, o veículo acabou de chegar agora, né? Então, nós estamos aqui fazendo esse monitoramento. E por que isso aqui é importante para a gente? Porque a gente pode observar aqui, ó, os detetores de fumaça que eles estão instalados aqui, eles são detetores, na realidade, térmicos, tá? Ou termovelocimétricos. Então eles estão instalados numa posição em que a gente observa que está pegando em cima do capô do carro. Porque se pegasse no motor, nós poderíamos ter, no caso, uma interferência dessa temperatura do motor. Agora nós vamos mostrar para vocês como é que funciona um detetor térmico através de uma explanação que a gente montou, de um diagrama. Então, pessoal, a gente pode olhar aqui os detetores de fumaça. Aqui eu tenho 2 vagas de garagem, né? E esse projeto ele foi muito bem dimensionado, porque além de estar bem posicionados os detetores, que a gente vai olhar, que não vão estar em cima dos motores, olha outro detetor aqui, né? Ele tem nas vagas de garagem e também tem aqui na parte de circulação dos veículos. A gente vê em toda a circulação. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos testando todos os detetores de fumaça. Tá? De fumaça e termovelocimétrico, que são esses do subsolo. Do primeiro subsolo, que é esse que nós estamos vendo aqui agora, e o segundo subsolo, que nós vamos fazer na parte da tarde. Bom, pessoal, então, nós montamos aqui um diagrama eletrônico para explicar o funcionamento aqui do detetor térmico, né? Então, o detetor térmico, a base de funcionamento é esse componente aqui, que a gente chama de termistor. Ele tem o nome de NTC, porque significa coeficiente de temperatura negativa, tá? Em inglês, né? E em função dessa temperatura, ele vai variar a resistência de condução dele. Quanto maior a temperatura, menor a resistência, porque ele é um NTC. Existe um outro, o irmão dele, que é o PTC, que é o coeficiente de temperatura positiva, que quando aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Esse é o contrário. Quando aumenta a temperatura, diminui a resistência. Então, apenas para a gente ter uma ideia, uma temperatura de 30 graus, eu tenho aproximadamente 8 kΩ. Uma temperatura de 60 graus, eu tenho 2,4 kΩ. Tá? Então, essa é a diferença. E aqui a gente tem, então, a sensibilidade. A gente sabe que o detetor de temperatura ele vai atuar em torno de 56 a 60 graus, aproximadamente. Essa é a temperatura que ele vai atuar. E aqui o circuito de funcionamento. Como é que é esse circuito de funcionamento? Então, a gente tem a alimentação, que vem da central. Essa alimentação ela pode ser 12 volts ou 24 volts. Então o lado positivo vai alimentar aqui
esse circuito que é um relé, a gente chama ele de reed relé, e aqui o outro lado, o lado negativo da fonte. Quando a temperatura está na temperatura ambiente, ou que não tem nenhum problema, o que acontece? Eu tenho uma resistência elevada aqui nesse componente que é o temistor que a gente comentou. Esse outro trim-pot aqui, um potenciômetro ajustável, é que vai definir para a gente qual que é a temperatura que eu quero que atue. E aí eu tenho aqui dois transistores. Os transistores, eles são como uma chave. Ou ele trabalha com uma condição aberta ou com uma condição fechada. Então, como é que isso aqui vai estar trabalhando? Vamos de trás para frente. Nesse momento, numa temperatura de 30 graus, uma temperatura normal, esse transistor, ele está chaveado de tal forma que ele está cortado, que a gente chama em corte. Ou seja, eu não tenho condução entre o coletor e o emissor dele. Ele está cortado. Para que ele esteja cortado, eu não tenho que ter tensão nesse ponto da base dele. Já esse outro caso, esse outro transistor, para ele manter essa tensão baixa, ele tem que estar saturado. Ou seja, eu tenho uma tensão aqui mais alta nesse ponto e eu vou ter uma condução de toda a tensão entre o coletor e o emissor. Dessa forma, eu tenho uma tensão baixa aqui nessa base. Tendo essa condição baixa na base, ele está cortado e aí o reed relé não entra. Quando eu atinjo uma temperatura alta, por exemplo, de 60 graus, aí existe essa inversão. Como é que vai trabalhar? Esse disjuntor, esse transistor, eu vou estar com uma tensão baixa, bem baixa, e ele vai entrar em corte. Ele entrando em corte, toda essa tensão aqui, ó, ela vai para a base desse transistor. Indo para a base desse transistor, o que eu faço? Eu saturo esse transistor. Então, eu tenho uma comunicação do ponto negativo da fonte com o ponto positivo dessa fonte. Sendo assim, o relé, esse relé, ele vai energizar e ele energizando o contato aqui, ó, desse reed relé, ele vai para a central. E na central, então, ele vai indicar que esse ponto ele está alarmado. Então, isso aqui é um funcionamento básico de como é que a gente trabalha com os detetores termovelocimétricos. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, até a próxima.